E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa análise. Aqui a gente coloca uma lente de aumento, um olhar bem crítico e técnico sobre as tendências que estão de verdade mudando o jogo no desenvolvimento de software. Hoje, a gente vai fundo num tema que, olha, tá causando um debate enorme na comunidade, o tal do vibe coding. E a gente não vai ficar só no como se faz, não. A gente vai entender o porquê. Por que equipes de elite em empresas como a Vercel, por exemplo, estão adotando essa abordagem onde a velocidade de entrega é basicamente uma questão de sobrevivência. E vamos começar com uma provocação, daquelas que incomodam. A gente passou anos e anos construindo um verdadeiro altar para as melhores práticas, né? Mas e se esse altar todo estiver, na verdade, atrapalhando o caminho? E se toda essa estrutura que a gente defende com tanta força estiver se tornando uma âncora, segurando a inovação e a velocidade que o mercado de hoje exige da gente? Agora, um ponto super importante aqui: vibe coding não é desculpa para código mal feito. Não é ser o cowboy coder que sai atirando para todo lado. Pelo contrário, é uma reação madura de gente experiente que está cansada daquela complexidade acidental que a gente mesmo acaba criando. É a sacada de que num mercado que não perdoa, o valor que a gente entrega hoje é muito mais importante do que a arquitetura perfeita para um futuro que talvez nem exista. Pensa rápido, um protótipo que precise ir para a mão do cliente para ontem. A arquitetura dos sonhos pode esperar, mas o feedback do mercado, esse não espera. Isso leva a gente direto para o centro da nossa análise de hoje. Esse mundo estabelecido da engenharia de software. Um mundo que é quase governado por siglas sagradas, né? Solid, DDD, Clean Architecture. Quase um dogma que por muito tempo vendeu a ideia de que existe um único jeito certo de construir as coisas. E qual foi o resultado de anos seguindo essa cartilha? Bom, a gente chegou num ponto de inflexão. A gente criou uma sobrecarga cognitiva, um peso mental gigantesco. São camadas e mais camadas de abstração, reuniões e cerimônias infinitas, e um medo que paralisa, o medo de colocar qualquer coisa em produção que não seja considerada perfeita. Mas perfeita para quem exatamente? E para qual cenário de negócio? E essa imagem aqui, ela ilustra esse conflito de um jeito genial. De um lado, você tem a arquitetura preditiva, aquela que tenta adivinhar todos os problemas do futuro. É tipo criar uma camada de serviço super complexa antes mesmo de saber se alguém vai precisar dela. E do outro lado, uma filosofia totalmente reativa, pragmática. Uma que entende que a qualidade pode sim nascer da velocidade, da capacidade de se adaptar, que entende que o contexto do negócio é mais importante do que qualquer dogma técnico. É exatamente aqui que essa outra visão começa a ganhar muita força. O vibe coding aparece como essa reação poderosa, que não vê a velocidade como uma inimiga da qualidade. Pelo contrário, vê a velocidade como uma feature, uma característica essencial para sobreviver e competir no mercado de hoje. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Quantas vezes a gente já não viu projetos criando abstrações complicadíssimas porque é o jeito certo e que no fim das contas nunca foram reutilizadas, nunca agregaram valor de verdade? O vibe coding vem para questionar essa regra, para lembrar que a solução mais simples, que resolve o problema do negócio agora, muitas vezes é a melhor solução. Ponto. E aí, como se não bastasse, um catalisador gigantesco entrou em cena e botou fogo nessa tendência: a inteligência artificial generativa. Ferramentas como o Copilot, que segundo o próprio GitHub, chega a escrever quase 40% do código em alguns projetos, elas não são só assistentes não, elas mudaram completamente a equação de valor versus tempo para quem desenvolve. As regras do jogo mudaram. O valor de quem desenvolve está subindo. A habilidade crítica não é mais saber a sintaxe de cabeça ou implementar um pattern decorado. A grande habilidade agora é saber olhar o que a IA propõe e avaliar aquilo criticamente, entender os prós e contras de cada solução e, o mais importante de tudo, saber orquestrar esses pequenos pedaços num sistema que funciona, que é coeso e que tem alta performance. Mas claro, como analistas sérios, a gente não pode olhar só um lado da moeda. Essa nova abordagem não é um mar de rosas. Ela vem com perigos, e perigos bem grandes. A velocidade, quando vira o único Deus, pode levar a desastres técnicos e de produto que são bem feios. E o principal risco tem um nome que todo mundo aqui conhece muito bem: dívida técnica. Só que agora, ela vem com um turbo. A velocidade do web coding, somada ao poder da IA, pode criar débito técnico numa escala e numa rapidez que a gente nunca viu na história. E essa dívida, como qualquer outra, cobra juros. E os juros são compostos. Vamos detalhar esses riscos porque eles são sérios. Primeiro, essa dívida técnica que cresce numa velocidade absurda. Segundo,
O perigo real de a gente formar uma geração de profissionais que sabem apertar os botões, mas não entendem as consequências de performance, de segurança, de manutenção do que estão fazendo. E terceiro, a chance de todos os sistemas começarem a ficar iguais, pasteurizados, perdendo aquela inovação que nasce de uma solução criativa para um problema único. Ok, diante desses riscos todos, a reação mais natural é sair correndo de volta para a zona de conforto, para o dogma. Tá vendo só? Precisamos de mais processo. Mas isso seria cair numa armadilha, num falso dilema que, na verdade, a tecnologia e as práticas de DevOps de hoje já nos ajudam a superar. O conceito que quebra essa briga é o de qualidade emergente. A qualidade deixa de ser aquele portão de ferro, lá no começo do processo, e se torna uma rede de segurança, contínua e inteligente. É uma mudança de mentalidade muito profunda. A gente para de tentar prevenir todos os erros para começar a pensar em detectar e se recuperar do erro o mais rápido possível. É o que a Netflix faz com o Chaos Monkey, testando a resiliência do sistema de propósito em produção. E essa rede de segurança é construída com ferramentas bem concretas, que hoje são o básico em equipes de alta performance. É ter um pipeline de CI/CD que testa e entrega de forma automática, é ter observabilidade para saber o que está acontecendo em produção agora, em tempo real, e a capacidade de desligar uma feature ou voltar uma versão em segundos. É isso que dá segurança para a equipe inovar sem medo. Então, no final das contas, a discussão não é uma guerra entre o velho e o novo. O futuro não está em escolher um lado e morrer abraçado com ele. O caminho é uma síntese, é a evolução para um novo tipo de profissional, um perfil muito mais estratégico. E aqui está o pulo do gato. A maturidade profissional hoje em dia não é sobre defender um método até a morte, é sobre ter discernimento. É saber a hora de acelerar com pragmatismo e a hora de respirar fundo e arquitetar com calma, com visão de longo prazo. É saber dançar conforme a música. As habilidades que esse novo arquiteto, esse arquiteto híbrido, precisa ter são bem claras. É a capacidade de navegar em sistemas cada vez mais complexos, de se adaptar a tecnologias que mudam a cada 6 meses e, talvez o mais importante, a capacidade de conectar cada decisão técnica a um resultado de negócio real, palpável. E essa é a nossa conclusão analítica. O caminho não é o vibe coding puro e nem o dogma engessado do passado. O futuro é de quem consegue operar nesse meio, nesse espectro, usando a ferramenta certa para o trabalho certo e no momento certo. E a gente termina com essa provocação final para cada um pensar aí. A tecnologia talvez já esteja pronta para isso. Mas será que a nossa cultura, os nossos processos, a nossa mentalidade, será que a gente está preparado para esse nível de nuance? Se essa análise aqui te ajudou a enxergar um pouco além do óbvio, fortalece o canal com um like, se inscreve, compartilha com quem também busca ir além do como fazer. E deixa aí nos comentários como as equipes por aí estão lidando com esses trade-offs ou ainda estão presas no dogma do jeito certo.